Bem-vindo ao Liberdade através dos projetos de bombeiro. Eu sou o Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí, como sempre, sobre os projetos de bombeiro, né? Mas o tema escolhido para hoje é por que eu devo trabalhar com os projetos de bombeiro? Por que eu devo ter os projetos de bombeiro como uma grande opção de mudança de vida para você que já é engenheiro e você que já é arquiteto? Você que já está, você está para se formar, você tem uma grande opção, a maior oportunidade dentro da área da engenharia e da arquitetura. São os projetos de bombeiro, é a área de proteção e combate a incêndio, que, como eu costumo falar, não está restrita simplesmente aos projetos, porque a gente tem outros trabalhos também que podem e que são prestados dentro da área da engenharia e da arquitetura referente à proteção e combate a incêndio. Então, por que você... Deixa aí no comentário por que você acha que você deve trabalhar com os projetos de proteção e combate a incêndio. E eu elenquei aqui alguns motivos, né, que os meus alunos, que eu mesmo acho que são os principais motivos, e vou deixar aqui para o finalzinho para a gente bater um papo sobre um dos maiores motivos pelos quais eu acho que você deve trabalhar com projetos de bombeiro, tá? Então, muita gente fala, eu quero trabalhar com algo que me faça ganhar bem, que me faça ganhar melhor. Existem vários campos dentro da engenharia e da arquitetura. Mas para você que está insatisfeito com o que você está fazendo hoje, para você que não está satisfeito com o salário que você está ganhando, os projetos de proteção e combate a incêndio, a regularização de edificações, a solicitação de vistoria, os treinamentos de brigada e combate a incêndio, as inspeções nas edificações. A gente tem uma área muito grande dentro da engenharia e da arquitetura e todas elas podem te levar a ter excelentes ganhos. O que eu costumo dizer que eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos R$15 mil por mês. E preste atenção no pelo menos R$15 mil por mês. Porque realmente esse é um patamar que eu acho que deve estar ali no começo, depois que você, claro, tiver uma certa experiência e tiver uma bagagem e começar a ter uma carteira de clientes, você vai facilmente ganhar pelo menos R$15 mil por mês, tá? Isso é fato, isso eu já vi acontecer, tá? E esse valor, ele realmente é um valor aí que eu acho que deve ser tomado como valor base, tá? Para você estar entrando no mundo e para você, depois que você tiver um certo conhecimento, esse é o básico do que você vai estar ganhando no começo. Depois disso, depende muito aí da sua especialização, do quanto você realmente entrar nesse mundo e se especializar, tá bom? Então, o ganhar bem é um dos motivos grandes. E ele está amarrado daí com outros motivos pelos quais você deve trabalhar com os projetos de bombeiro, né? Então, por que eu falo que está amarrado? Né? Uma melhor qualidade de vida. Lógico, o salário está atrelado com a melhor qualidade de vida, mas não apenas o salário te traz uma melhor qualidade de vida, claro, né? Mas você talvez não precisar ter um chefe, né? Você mesmo ser o seu chefe. Isso te trará uma melhor qualidade de vida. Você conseguir organizar melhor os seus horários também vai te trazer uma melhor qualidade de vida. Você escolher de onde você pode trabalhar, de repente você vai viajar e você pode estar com as suas obrigações, com os seus trabalhos dentro do computador, fazendo os pedidos de vistoria, fazendo os projetos, você leva o computador, você trabalha de onde você estiver. Então, você pode ter com isso a melhor qualidade de vida. Eu falo que ter um bom plano de saúde para você, para sua família, para os seus pais, tudo isso, os projetos de bombeiro, eles trazem essa oportunidade para vocês, tá? Morar melhor, ter uma boa casa, uma casa
aí dos seus sonhos, uma casa adequada. Os projetos de bombeiro, eles trazem essa grande oportunidade de você poder morar melhor, de você ter um local confortável para que você tenha um bom descanso para você e para sua família, tá? Liberdade financeira. Os projetos de bombeiro, eu tenho um amigo meu que trabalha com projetos de bombeiro. Eu já dei esses exemplos, esse exemplo dele outras vezes, né? Ele trabalha com projetos de bombeiro já há alguns anos, mas o que ele construiu a partir dos projetos de bombeiro? Simplesmente ele montou um outro ramo de negócios. Hoje ele é dono de academias de musculação. E esse é um exemplo. Poderia ser fazer outras coisas, poderia ter algumas casas de aluguel, poderia ter outro tipo de empreendimento, mas ele montou algumas academias de musculação. E com uma academia de musculação ele já ganha muito mais do que aqueles 15 mil reais que eu costumo falar. Ele fatura muito mais. Na verdade não é faturar, ele ganha limpo de uma academia muito além do que os 15 mil reais. Ele tá indo para a 4ª academia, tá? Então, a liberdade financeira, sem dúvida nenhuma, pode ser alcançada através dos projetos de bombeiro. Não poderia ser academia, ele poderia ter casa de aluguel, poderia montar, sei lá, algum outro tipo de comércio, tudo através, aplicação financeira mesmo, dinheiro guardado, através dos projetos de bombeiro ele poderia alcançar isso. Liberdade de horário, você ganha uma certa flexibilidade nos seus horários, você pode trabalhar mais de manhã, um pouco mais à noite, ter um horário livre com as crianças, com os filhos. Os projetos de bombeiro, eles dão essa flexibilidade de horário, né? E trabalhar de forma autônoma, né? Eu até falei no começo que você poderia, ao invés de estar amarrado numa empresa, você pode trabalhar de forma autônoma, sem um patrão, sem ter chefe, né? Você mesmo ser o seu patrão e ser o seu chefe. E aí, eu falo que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra nessa área de proteção e combate a incêndio, né? Porque quando você começa a se destacar, né, você vai trabalhar basicamente o quanto você quiser. E muita gente acaba abraçando muita coisa, né? Então, prioriza às vezes trabalhar um pouco mais, mas ganhar muito além dos 15 mil reais por mês com os projetos de bombeiro. Porque quando a gente fala de projetos de bombeiro, eu falei numa aula anterior, a gente tem os projetos simplificados e nós temos os projetos técnicos, né? Os projetos técnicos simplificados, eles são a porta de entrada. E, lógico, eles são para as edificações de menor risco e as edificações pequenas. Uma farmácia, uma pequena padaria, uma pequena escola. Então, esses locais exigem um projeto técnico simplificado. Que eles são feitos de forma muito rápida, mas eles pagam menos, né? Agora, nós temos os projetos técnicos, que, na verdade, esse você apresenta plantas para o corpo de bombeiro. Então, um projeto técnico pode ser vendido por 5 mil reais, por 8, por 15, um projeto, por 20, 30 mil reais, acredita. Tem projeto de 50, de 80 mil reais. Depende muito da complexidade e da dificuldade em você resolver aquele projeto, da economia que você traz para o seu cliente. Então, nós temos projeto aí, sem dúvida. Imagina uma grande empresa, projeto de 100 mil, 150. O trabalho que você vai ter em cima dos projetos de bombeiro pode te proporcionar tudo isso. Liberdade financeira, uma melhor qualidade de vida, tudo isso que eu falei. E além de outras coisas que eu acabei não colocando aqui para não ficar muito chato aqui, elencar muitos itens aqui nesse nosso bate-papo. Mas os projetos de bombeiro, eles são capazes de te trazer tudo isso, tá? E inclusive, se você quiser trabalhar bastante, você vai trabalhar muito, porque hoje faltam profissionais. E esse trabalhar muito, claro, sendo bem remunerado. Lógico, todo começo você tem que passar uma barreira. E o que é essa barreira aqui dentro dos projetos de bombeiro? A principal barreira é o conhecimento, tá? Você conhecer realmente da legislação, e esse conhecimento vai te alçar para outros níveis, tá? Então, você conhecendo, você entendendo, você sabendo o que são os projetos, quais as exceções, que forma proteger, por que você faz dessa forma e não dessa outra? Será que eu consigo isenção de algum sistema? Será que se eu fizer de uma forma diferente,
eu trago algum benefício para o meu cliente, e isso, sem dúvida nenhuma, pode te diferenciar. Você não tem que ser o melhor projetista de proteção e combate a incêndio, né? Você tem que ser um bom ou talvez o melhor aí da sua região. Você não precisa ser o melhor projetista do Brasil, do seu estado. Você precisa estar ali entre o top 1, top 2, top 3 da sua cidade ou da sua região. E isso, acreditem, você não precisa de anos de estudo e anos de dedicação. Basta você ter alguém que possa te orientar, né? Você vai ganhar etapas. Bom, e aí, enfim, né? Por que eu devo escolher, né? Voltando a esse assunto, por que eu devo escolher os projetos de bombeiro para estar trabalhando com eles? Bom, um dos motivos é que converso com muitos engenheiros e arquitetos e muitos estão insatisfeitos aí no momento de vida que eles estão hoje. Muitos estão insatisfeitos e querem realmente uma mudança, querem mudar de patamar, querem outros campos e deixar de onde estão hoje. Tá? Então, esse é um dos motivos. Outro é porque se você já é engenheiro, já é arquiteto, você já percorreu um grande caminho, você já estudou lá 4, 5 anos, você já tem a qualificação para você poder ser responsável por esses projetos técnicos. Então, você já tem tudo o que precisa para ficar responsável pelos projetos. Você agora tem que escolher uma área para atuar. E aí você vai escolher o quê? Por que escolher os projetos de bombeiro? Essa área é a área que mais está em expansão no ramo de engenharia e da arquitetura. Tá? Imagina só que todo comércio que abre, que toda loja que abre, que toda indústria que abre, ela precisa de um projeto de bombeiro. E mais, né? O que é mais interessante? Depois do projeto, ela precisa de uma solicitação de vistoria para conseguir o AVCB. E depois que ela tiver o AVCB, esse AVCB vence. Então, você conseguiu tirar o AVCB para uma empresa, depois de 1, de 3 ou de 5 anos, a depender do risco da empresa, ela precisa renovar esse AVCB. Ela precisa renovar a sua licença junto ao Corpo de Bombeiros. E como isso é feito? Tem que ser feito através da solicitação de um engenheiro. E aí você já tem um cliente, você vai juntando mais clientes na sua carteira. Hoje, né, ainda falando o porquê, né, a maioria das empresas, a maioria dos comércios, eles não estão regularizados junto ao Corpo de Bombeiro. Eles estão buscando se regularizar. Eu costumo falar que eu acredito que cerca de 30%, apenas 30% das edificações estão regularizadas. O restante ou nunca tirou licença, ou está com a licença vencida, ou está com uma dificuldade porque o engenheiro não consegue aprovar o seu projeto, então está em busca da sua renovação. Então, a gente tem um mercado que é diferente de você projetar uma casa. Porque você projetou uma casa, acabou. Aquele cliente nunca mais vai precisar de você. Os projetos de bombeiro não é dessa forma. Os projetos de proteção e combate a incêndio não são dessa forma. Aquele cliente precisou de você para fazer o projeto, depois precisou de você para solicitação de vistoria e conseguir o AVCB. Depois aquele cliente ele vai fazer uma reforma, ele vai mudar o layout da empresa, vai fazer uma ampliação, ele vai precisar regularizar essa ampliação no bombeiro e depois de regularizar ele vai ter que solicitar a vistoria de novo. E depois de um tempo o AVCB dele vence. Então você imagina que um cliente de uma casa ele vai te procurar uma vez, quiçá 2, na vida inteira. Um cliente de uma indústria que você atendeu bem, ele vai te procurar 15 vezes, 20 vezes durante o tempo que você estiver exercendo a sua atividade. Então, você imagina que um cliente pode te dar trabalho 15, 20, 30 vezes mais do que um cliente em outras áreas da engenharia e da arquitetura. Tá? Tem empresa que ela mexe todo ano. Tem empresa que, além de mexer todo ano, ela vai precisar mudar o projeto. Depois ela precisa de um tempo pedir novo AVCB. Então, uma mudança de layout pode mudar totalmente a forma que você tem que dispor os equipamentos ali dentro. Te obriga a substituir o projeto ou, no mínimo, regularizar esse projeto. Então, pessoal, a constância dos projetos de bombeiro, você ter uma recorrência de clientes, você com 15 clientes bons, que não é uma coisa impossível. Imagina na sua cidade quantas empresas, quantos comércios, principalmente as empresas maiores que trocam muito. Se você tiver alguns clientes bons, esses clientes eles são recorrentes.
ele vai precisar dos seus trabalhos recorrentemente para te consultar sobre uma mudança, para regularizar aquela mudança no bombeiro. E aquilo vai acontecendo e você vai somando na sua carteira de clientes. Depois de um tempo, você vai ter uma boa carteira de clientes, você vai ter uma grande experiência, você vai conseguir fazer os trabalhos rápidos, você vai passar confiança para esse seu cliente e com isso ele vai ficar, ele não vai sair de você, de uma pessoa que resolve os problemas dele, que entende o que tem que ser feito, e aquele cliente faz parte da sua carteira de clientes para o resto aí da sua carreira profissional, tá? Então, essa é a grande diferença e esse é um dos motivos pelos quais o porquê você tem que trabalhar com os projetos de bombeiro. E aí, eu deixei para o final para trazer aqui, para a gente bater um papo, que um dos motivos é que a área de engenharia e da arquitetura, nessa área de proteção e combate a incêndio, ela está precisando de bons profissionais. Ela tem carência, acredite, ela tem carência de bons profissionais. Eu vejo que nós temos muitos profissionais que prestam os serviços muito mais simples, que não precisam de entender um pouco mais. Ninguém quer ir um pouquinho além. E um pouquinho além que você for, você vai se diferenciar da multidão. Então, pensa comigo. Ó. Dentro de todo mundo que se forma entre engenharia e arquitetura, apenas uma porcentagem dessas pessoas trabalham com engenharia e arquitetura. Desses que trabalham, apenas uma pequena fatia trabalham com os projetos de bombeiro, com a regularização no bombeiro. Desses poucos que trabalham, ninguém quer se especializar um pouco mais. Então, os profissionais que realmente se destacam, eles não vencem os serviços que aparecem. É muita coisa. Tem muita coisa enroscada, com maus profissionais, que está regularizada de forma errada. Então, pense muito e comece a entender um pouco mais sobre o mundo dos projetos de bombeiro. É um grande prazer aqui estar fazendo esses vídeos para vocês e tentando acender uma luzinha aí dentro de você, despertar esse ramo que pode, certamente, com um pouco do seu esforço, você sair da sua zona de conforto, você mudar toda a sua história profissional e com ela você arrastar a sua vida, você arrastar os seus familiares, você mudar a vida de todo mundo que está na sua volta. Então, eu falo isso porque eu trabalho com projetos de bombeiro, eu analisava os projetos de bombeiro e eu via a grande dificuldade que as empresas têm em encontrar profissionais que saibam regularizar suas edificações. Se as empresas começam a ficar um pouco grandes, falta profissional, pouca gente no mercado tem realmente condições técnicas de estar prestando um bom serviço. Então, pessoal, acenda essa luz dentro de você. E aí, eu falei de várias coisas, né? Eu falei de ganhar bem, de melhorar a qualidade de vida, ter um plano de saúde legal, morar melhor e tal. Mas tem uma coisa que talvez seja o que é mais importante em relação aos projetos de proteção e combate a incêndio, que é que você, de fato, aprender a proteger as edificações das formas corretas, né? Então, os bons profissionais, eles vão saber criar um ambiente seguro para as pessoas que vão estar naquele local. Então você imagina um shopping center, tá? É que a gente às vezes não está habituado a enxergar o que nós temos de medida de proteção e combate a incêndio num shopping center, mas é muita coisa. Então, se você caminhar com os olhares mais voltados um pouco à parte de segurança e combate a incêndio, você vai ver que você tem os extintores distribuídos, você tem os hidrantes, você tem iluminação de emergência, você tem sprinkler, você tem sistema de detecção, você tem as saídas de emergência dimensionadas de acordo com o público que ali está. Tá? Então tudo isso é feito por profissionais de engenharia e de segurança contra incêndio, todos esses locais. E cada lojinha daquela que muda dentro de um shopping center, ela precisa de novo adequar os sprinklers, porque ela mudou o seu layout. Ela precisa colocar o sistema de detecção de novo. Então, nós temos que formar bons profissionais nessa área para proteger e para evitar as grandes tragédias. Tá? E aí, falando de shopping center, mas vamos falar, por exemplo, na última aula eu dei exemplo de um salão de festa, de uma danceteria, de uma discoteca, né? Pense comigo o quanto é importante você ter profissionais que saibam realmente o que estão fazendo. Você ter profissionais
que consigam proteger adequadamente um ambiente. E aí, trazendo a reflexão de uma discoteca, imagina, eu já até falei sobre esse assunto, mas eu gosto de trazer porque essa reflexão é muito importante. A falta de profissionalismo, a falta de visão, a falta de ter pessoas que entendam de segurança, até para denunciar um local que possa estar colocando em risco a vida de muitas pessoas, né? A gente já teve aquela tragédia da Boate Kiss, tá? Você imagina se tivesse um profissional capacitado até que denunciasse, fala, cara, aqui tem que parar, não dá para ser dessa forma, né? Uma discoteca, ela tem que ter certos aspectos que mudam a segurança daquele ambiente, que mudam a segurança das pessoas que estão dentro daquele ambiente. E isso se aplica a todos os lugares, tá? Desde uma padaria, uma igreja, mas alguns locais precisam e devem ter a segurança redobrada, né? O que acontece? Muitas vezes o projeto inicial pode até estar bem feito, mas depois a pessoa vai mudando a configuração lá dentro. Sempre depois das tragédias acontecem grandes mudanças, né? Mas a legislação de segurança contra incêndio, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, que hoje é aplicada em todo o Brasil, então imagina, toda a legislação ela segue o padrão da legislação do estado de onde eu estou, que é o estado de São Paulo. Tá? Então, praticamente toda a legislação do nosso país ela é cópia da legislação aqui de São Paulo, com mudanças muito pequenas, pontuais. Tá? Mas o que nós temos que projetar e ter cuidado com uma discoteca? Eu falo isso lembrando do assunto que nós estamos falando. Por que eu devo entrar nessa área? Ou por que eu devo trabalhar com os projetos de bombeiro? O que isso pode trazer para a minha vida e para a segurança das pessoas? Então, você proteger uma edificação e ter noção do que a proteção para uma edificação pode melhorar a segurança das pessoas, esse talvez seja o maior motivo. Nós termos muitos profissionais habilitados que vão melhorar a segurança contra incêndio do nosso país como um todo. Tá? Então, hoje, eu como faço muitos projetos, eu vejo coisas de edificações antigas que põem em risco as pessoas, né? A legislação mudou muito e melhorou muito, mas nós temos que saber aplicar essa legislação para os casos concretos. Então, num local de reunião de público, né, nós temos que ter um cuidado essencial com as saídas de emergência. As saídas de emergência, elas devem ser proporcionais ao público que está dentro daquele ambiente. Então, numa discoteca, a norma fala que nós temos X pessoas por metro quadrado, 2 pessoas por metro quadrado. Então, se eu tenho um ambiente com 600 metros quadrados, tá? É lógico que tem área de banheiro, mas vamos dizer 600 metros quadrados de área para as pessoas ali que vão estar, vamos dizer, na pista de dança, você já tem 1.200 pessoas. Então, dá para ter uma noção da responsabilidade que é, mas da importância de ter pessoas que entendam a legislação e saibam aplicar essa legislação. Então você tem 1.200 pessoas dentro de uma área relativamente pequena. Tá? E o que pode causar grandes tragédias para essas pessoas? Saídas de emergência mal dimensionadas, saídas de emergências que tem um estrangulamento. É tudo isso que teve na Boate Kiss. Tá? Eu estou falando disso propositalmente para ver o quão é simples os conceitos básicos, mas o quão o não conhecimento desses conceitos básicos pode causar grandes tragédias. Mas a importância de você enxergar os projetos de bombeiro também pela área profissional, de se valorizar e estar ajudando a salvar vidas. 1.200 metros quadrados, para essa quantidade de pessoas, a legislação vai exigir no mínimo 2 portas de saídas distanciadas entre si, pelo menos 10 metros. Que aí nós vamos ter pelo menos 2 saídas de emergência. É claro que essas portas elas vão ter uma dimensão tal que vai conseguir escoar esse público de forma adequada. A gente tem um cálculo que é baseado em estudos, né, reais, que vai conseguir escoar esse público de uma forma segura em pouco tempo. Em pouquíssimo tempo, você tem que ter portas capazes de escoar e salvar todas essas vidas. Dependendo, ainda falando de uma edificação tipo boate, o que é mais importante? Iluminação de emergência, bem distribuída
que ajude, num caso de falta de energia, a manter as pessoas situadas e sabendo para onde devem seguir. Com a iluminação de emergência, nós temos que ter também a sinalização adequada para esse ambiente, porque no caso de fumaça, a pessoa vai se balizar pela iluminação de emergência e pela sinalização de emergência. Extintores bem distribuídos nesse ambiente, né? Esses extintores bem distribuídos podem evitar que um incêndio se propague, causando pânico nas pessoas. E vou um pouco mais a fundo. A norma para esses ambientes, ela exige um controle de material, de acabamento e de revestimento, que foi tudo que a gente não teve naquela tragédia acontecida na Boate Kiss, tá? A gente não pode esquecer as tragédias, para a gente não esquecer os grandes erros, mas para que eles sirvam de exemplos, para que a gente melhore e que a gente nunca mais passe por situações como essa. Um princípio de incêndio ele pode acontecer num ar-condicionado, numa máquina, numa geladeira, num freezer, mas se você não tem nesse local material de acabamento, ou seja, o revestimento de parede, revestimento de teto que propaga o incêndio, você simplesmente vai ter um princípio de incêndio, aquilo não vai se alastrar. Você não tem uma carga incêndio que vai estar se alastrando. Então, são muitos erros consecutivos que levam a uma grande tragédia. E nós, como profissionais da área, devemos dominar esses assuntos. E eu garanto para vocês, tá? Se você tiver uma pessoa que possa estar te orientando, dominar esses assuntos não é nada tão complicado, não é nada tão complexo. A ventilação no ambiente é importante. Ambientes com poucas janelas, tá? Porque a janela, no caso de emergência, você quebra essas janelas, você abre as portas e você tem ali uma forma para saída da fumaça, fazendo com que as pessoas tenham mais tempo para sair. Mas se você não tem essa ventilação adequada, uma ventilação mínima no ambiente, você tem que ter um controle de fumaça. Você tem que ter máquinas que, em caso de incêndio, se liguem automaticamente e tirem a fumaça desse ambiente. Claro, não vai impedir o incêndio, mas vai dar mais tempo para as pessoas saírem daquele ambiente. Então, você proteger as pessoas, você proteger o patrimônio, você proteger uma edificação de forma adequada. Esse é o principal, um dos principais motivos. E o legal é que ele vem aliado, ele vem junto, tá? Com um monte de coisa. Ele vem junto com tudo isso que a gente falou, você ganhar bem, você melhorar a qualidade de vida, você morar legal, ter um bom plano de saúde, liberdade financeira, tudo isso está no pacote. Tudo isso eu estou convidando você a levar em consideração para fazer a escolha para estar entrando nesse mundo de proteção e combate a incêndio. Comece a seguir o meu canal, dê um like aqui para que esse vídeo chegue a mais pessoas, encaminhe isso aqui para os seus colegas aí que estão insatisfeitos aí com o ramo da engenharia e da arquitetura. Tá? Comece a levar em consideração trabalhar com os projetos de bombeiro e num futuro próximo tá entrando mais, adquirindo mais conhecimento para você. Tá? Então, o porquê você deve trabalhar com projeto de bombeiro? Deu para entender que a gente tem inúmeros motivos para trabalhar com os projetos de bombeiro e principalmente que o mercado está carente de bons profissionais. Tem muita gente amadora aí, pouquíssimas pessoas que realmente se predispõem a saber um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais do que a média. E garanto para vocês, não é nada impossível, tá? Não é nada de outro mundo você entrar, na verdade, nesse mundo de projeto de proteção e combate a incêndio, tá? Siga aqui os meus vídeos, se possível me acompanhe aí nos outros canais também. É um prazer estar sempre com vocês aí. E deixe o comentário se você gostou desse vídeo e quais os assuntos que você gostaria que eu falasse em outros vídeos, tá? Eu vou gravar alguns vídeos falando da parte técnica também, tirando dúvidas, posso falar de qualquer tipo de sistema aí que eu domino, mas deixa aqui no seu comentário o que você gostaria que eu gravasse e que eu estivesse falando aí nos próximos vídeos, tá bom? Pessoal, um grande prazer falar com vocês aí e até o nosso próximo vídeo.